pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem nunca sonhou em fazer um intercâmbio? Não é verdade? Muita gente, né? De repente você que tá aí do outro lado também já pensou em fazer um intercâmbio, mas se pergunta, como? Como eu vou fazer um intercâmbio? Por onde eu começo a fazer um intercâmbio? Eu não tenho ideia, estou perdido. Eu quero, mas não sei como. Calma, eu te ajudarei. Hoje eu te darei algumas dicas de como tirar o seu intercâmbio do papel e colocar na prática. Enfim, você conseguir planejar e concretizar o seu intercâmbio. Então são pequenas dicas, mas assim, são essenciais para você definir o seu intercâmbio e já começar a correr atrás, tá? Então vamos lá. A primeira dica, você tem que decidir para onde você vai. Qual o país que você vai? Quais são as questões que envolvem a escolha desse país? O clima do país. Você gosta de um país que seja frio ou um país que seja quente? Isso é muito importante na decisão, porque lá você vai passar boa parte da sua vida, né? Então, se você detesta frio, por exemplo, se você detesta chuva, por exemplo, fica mais complicado você vir aqui pra Irlanda, por exemplo, né? Porque aqui, a maioria do tempo é frio e chove. Você tem que decidir se você quer ir numa cidade grande ou numa cidade pequena. Natália, mas o que isso interfere? Bom, bem, não sei se vocês sabem, mas assim, nós brasileiros estamos espalhados assim pelo mundo. Então tem muito mais probabilidade de você encontrar grande quantidade de brasileiros em cidades grandes, tá? Como por exemplo Londres, como por exemplo Dublin, que não é uma cidade grande, mas em relação à Irlanda é a capital e é a cidade onde tem muito mais brasileiros. Então, Natália, eu não quero encontrar muito brasileiro, eu quero lá realmente para poder viver a vida do irlandês, para poder conhecer como que é a rotina deles e tudo. Eu não quero ficar fazendo muita amizade com o brasileiro, não. Apesar que eu acho que isso é importante, mas deixa isso pro próximo vídeo. Então você escolhe uma cidadezinha um pouco mais distante, uma cidadezinha um pouco mais de interior, que vai ter brasileiro, que eu acho bem provável não ter, mas vai ser bem menos, tá? E outra coisa muito importante analisar na escolha do destino é o custo de vida, tá? Tem países que têm um custo de vida muito caros, como, por exemplo, Londres. Por quê? Porque a moeda libra ela é muito mais valorizada do que o dólar, por exemplo. Então, o custo de vida lá sai ainda mais caro para quem paga em real. Então, são coisas aí que você tem que analisar na hora de escolher o seu destino. Depois que você escolher o seu destino, você tem que pensar, quanto tempo eu vou ficar nesse destino? Tá. O ideal, que eu diria, seria pelo menos um ano, para você poder conhecer bem o lugar, para você conhecer bem a cultura, para você poder aprender um pouco melhor o inglês. Mas isso não é problema, isso não é regra, eu só vou ficar um ano. Não. Tem gente que vem pra ficar 2 semanas, tem gente que vai ficar um mês, tem gente que vem pra ficar 6 meses. Gente, tudo é válido. A quantidade de tempo que você puder ficar, venha. Não fique esperando você ter um ano de disponibilidade para vir, não. O tempo que for é válido, você vai aprender muito e vai ser muito importante pra você, tá? Mas é bom você ter isso definido antes. Tá, meu intercâmbio vai ser de 6 meses. Ok, então eu vou separar a quantidade de dinheiro que dê pra ficar os 6 meses. Não, eu vou ficar um ano. Tá, então de repente eu tenho que trabalhar um pouquinho mais pra poder levar um extrazinho pra lá, porque eu já vou ficar um ano, não sei se eu vou conseguir trabalho no início. Então assim, definir a quantidade de tempo que você vai ficar é muito importante, tá? E também é importante você definir quando você terá essa disponibilidade. Por quê? Na hora que você for pesquisar, na hora que você for na agência, eles vão te perguntar isso. Então é bom até para você poder fazer um orçamento, que as coisas mudam, né, de um ano para o outro, às vezes de 6 em 6 meses, pode ser que tenha uma diferença aí de preço, de regras do país, que seja. Então assim, é importante você ter pelo menos uma ideia de quando, eu quero fazer ano que vem, então ano que vem, né, já tô definido que vai ser. Não, só posso fazer daqui a 2 anos, beleza, mas pelo menos você tem isso definido aí com você. Então, ligado a isso, ao tempo de disponibilidade de ficar no local e quando você vai, tem a questão de até quanto eu posso investir. Isso também influencia na quantidade de tempo que você pode ficar. De repente, você não tem a quantidade de dinheiro suficiente para poder ficar 6 meses ou um ano. Só que é uma coisa que você quer muito e, de repente, você não vai conseguir esse dinheiro nos próximos 3 anos, por exemplo. Então, é melhor que você faça pelo menos 2, 3 meses do que você não faça nada, tá? Então a questão financeira também é importante. E eu digo, não, eu quero ficar um ano, então eu vou escolher a escola mais barata, eu vou escolher a acomodação mais barata, eu vou escolher tudo do mais barato para poder ficar um ano. Gente, tem que ver se isso realmente vale a pena. De repente é melhor você
ficar um tempo a mais, de repente 6 meses ou um ano trabalhando a mais no Brasil, pra você depois escolher uma escola boa, que realmente te ensine, de repente pra você ficar numa acomodação melhor, mais confortável, do que de repente você vir, pagar o mais barato que tiver, aí vai que a escola fecha, aí vai que você tem problema na imigração, e você tem que voltar, e dá uma confusão danada. Então assim, junte o dinheiro, tenha um investimento necessário para você ter uma coisa de qualidade no tempo que você puder, tá? Então não adianta querer correria, pagar o mais barato que tiver e depois se arrepender, tá? Então a minha dica é, trabalhe o tempo que for suficiente para você também comprar uma coisa de qualidade e depois não se arrepender, ok? É importante que você defina também o seu foco. Você está indo para estudar ou para trabalhar? Ou você está indo para estudar e para trabalhar? Tem países que te permitem isso. Aqui na Irlanda, por exemplo, sim, você pode estudar e pode trabalhar. Tem algumas restrições aí que eu não vou entrar, né, nesses detalhes, mas sim. Mas tem países que, por exemplo, você não pode estudar e trabalhar. Você tem que escolher só estudar ou, de repente, alguns programas só trabalhar. Então você tem que ter isso definido também na hora que você for lá na agência e falar, olha, eu quero um país que eu possa estudar e trabalhar. Ela fala, olha, eu tenho esse, esse, esse. Aí você, a partir dessas dicas, dessas coisas, dessas informações que ela for te dando, você vai escolher o país que você quer ir, tá? Então, depois de analisar todas essas perguntinhas aí que eu fiz, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um especialista. Sim, tem gente que prefere fazer sozinho, mas eu acho que dá muito mais trabalho, eu acho muito mais arriscado. Então, se é a sua primeira vez, minha opinião, eu indicaria que você procurasse uma agência especializada em intercâmbio. Porque lá eles vão te dar todo o suporte necessário, eles vão tirar a sua dúvida, eles vão te dar dicas que às vezes você nunca nem pensou naquilo, nunca nem imaginou aquela possibilidade, ele vai te falar. Então eu acho importante, tá? Então depois de você procurar esse especialista, vai ser tudo muito mais fácil, porque você já tem as coisas definidas antes. Então você já sabe pra onde você vai, você já sabe quanto tempo você quer ficar, você já sabe quando você vai, até quanto você pode investir. Então fica muito mais fácil para ele poder te mostrar um melhor pacote. E ele também vai te ajudar na escolha das escolas, ele vai te ajudar na escolha da acomodação, se de repente é uma acomodação em casa de família, de repente é uma acomodação estudantil, ou de repente um hostel. Ele vai te dar as informações necessárias para você poder mediar o que é melhor para você, tá? Então isso é muito importante. Então depois de tudo isso definido, você tem que só se preparar para sua viagem, preparar também para os desafios, porque não é fácil também você sair do seu país, você entrar numa cultura completamente diferente, tá? Mas também vai ser a melhor época da sua vida, tenho certeza. Eu considero o intercâmbio a melhor época da nossa vida, porque você está indo muitas vezes sozinho, você está do seu país sozinho, você entra numa cultura, você imerge naquela cultura completamente diferente, tem hábitos completamente diferentes, às vezes climas completamente diferentes da cidade, do país que você está acostumado, sabe? Então é tudo muito diferente, sabe? Você tem que se conviver sozinho, você tem que fazer sua comida, você tem que dividir acomodação. Então, se você cresce muito como pessoa, você cresce muito como profissional, às vezes que você começa a entrar no mercado de trabalho aqui, às vezes trabalhando em uma coisa que não é sua área, mas mesmo assim, isso te traz um crescimento pessoal e profissional também muito importante. Então, gente, se preparem para coisas maravilhosas, mas também sabe que também vai ter desafio. Não é tudo completamente fácil, não é esse conto de fadas que todo mundo imagina, tá? Mas assim, eu não estou querendo te desanimar, estou querendo te dizer que venha preparado para o que der e vier, sabe? Não é completamente fácil, mas também não é completamente difícil. Tem muita coisa boa, você vai poder viajar, você vai conhecer gente nova, você vai aprender o seu idioma, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, muito boa sorte aí. E antes que eu me esqueça, pesquisem bastante. Então a dica principal, a dica-chave nisso tudo aí é pesquisar. Eu sei que pode parecer maçante, mas poxa, só saber a opinião Mas é importante saber a opinião dos outros, porque as pessoas estão lá. As pessoas viveram aquilo, as pessoas estão morando no país, a pessoa estudou naquela escola, a pessoa morou naquela cidade. Então é importante você saber a opinião das diversas pessoas. Tem gente que vai falar positivamente, tem gente que fala negativamente. Você vai fazer um balanço aí do que é bom pra você. Então pesquise bastante a agência, não vai só em uma, vai em outras agências, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Muito boa sorte e tchau! Até a próxima! Tchau! Olá pessoal, tudo bem?